TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais uma conversa aqui no Toró de Parpite, sempre trazendo pessoas que interessam, que são pessoas que têm importância coletiva, né? Que fazem coisas boas, que transformam, que são empresários, professores, educadores, cientistas, pessoas que fazem coisas interessantes e que ajudam a melhorar a vida de todo mundo. Principalmente quem tem empresário que constrói, dá emprego, oferece emprego para muita gente, ajuda a melhorar a cidade, faz obra pública, faz obra privada, constrói prédio. As pessoas são muito interessantes, elas têm um compromisso natural com as transformações, com as mudanças. E o nosso convidado hoje tem esse perfil, é um jovem engenheiro, empresário, Lucas Henrique. Muito prazer. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, agradeço aí ao Toró de Parpite pelo convite. Vamos bater um papo. Vamos sim. Bater um papo. Você mora em Nova Resende? Hoje sim, hoje a gente mora em Nova Resende, mas 15 anos já faz, a gente mora aqui. E é uma cidade muito boa, né? Uma cidade... Povo generoso. Isso, muito bom. Povo humilde, né? Coração muito bom. A gente tem um jeito singelo de viver, né? O povo aqui é simples, né? Isso, o povo muito humilde. A hora que você olha, no geral, o povo muito carismático e bom de mexer, de lidar, de trabalhar. Despojado, né? Isso. Você olha pro cara, o cara se implora, com o chapeuzinho dele, vai ver, o cara tem posse, tem tudo, mas é natural. É natural, né? Muito nesse perfil, né? E quando você roda a região aí, você vai visitar outra cidade, Nova Resende tem esse perfil com o olhar de todo mundo. Fala, você vê um senhorzinho com um chapéuzinho, quando vê um fazendeiro, dono de metade da cidade. Isso. E é muito esse perfil aqui, né? E ele tá junto com o empregado mais simples dele, anda junto, é amigo, né? Frequenta a casa, esse negócio isso é muito uma bom, característica nossa, né? Essa aqui, Nova Resende, tem esse perfil, acho que todo mundo é assim, né? Aqui não tem uma distinção. Mas tem uns narizinhos empinados aí, todo lugar tem, não tem? Sempre tem, né? Tem, né? Lógico, fazer o quê, né? Aqui, você você não nasceu em Nova Resende. Não, eu nasci em Conceição da Aparecida, no caso é em Alterosa, mas... No hospital de Alterosa, mas você era de Conceição. Isso, de Conceição. É que nem gente que Conceição. nasceu em Juruá aqui nos anos 60, 70, é tudo pro hospital de Juruá. É bem isso. Então, a gente é de Conceição da Aparecida, no caso da roça ali de Conceição. Da Picada. Retiro Picada ali. Então, minha família é de lá. A gente morou ali até 2010. Depois de 2010, a gente mudou para Nova Resende. A minha mãe abriu uma loja aqui. No caso, a Fonte Livre, era sociedade com meu primo de Poços. E depois virou a Magali Modas, um tempo depois. E a gente abriu a construtora naquela época também. Então, a gente foi trabalhando e foi entrando nessa parte de construção. Fala aí o nome do seu pai, da sua mãe. Você é casado? Sou casado. Fala o nome. Tem filho? Tem? A Radassa. Então fala aí o nome da tua mulher, do teu pai, tua mãe, as pessoas, teus irmãos. Senão fala, você foi lá e não falou meu nome. Então, meu pai é o Eleir. Todo mundo conhece ele. Conhece, né? Todo mundo conhece. Todo mundo acha ele bonzinho demais, né? Todo mundo fala, o Eleir... Bom esse Eleir. Isso, tem esse perfil. Minha mãe é a Magali, ela tinha loja há muito tempo aqui, ficou uns 10 anos trabalhando com loja. Minha esposa... Qual é a loja de Poços de Caldas que ela tinha aqui? Fonte Livre. Era uma loja de popular, sabe? Sim. Aí a gente tinha... meu primo tinha essa loja em Poços, tinha 2 franquias lá. Tem um irmão que mora lá em Poços de Caldas? Tem? Tem. Qual é o irmão do senhor lá? Paulinho, Coruminas. Conheço. Ele foi prefeito lá, não foi? Foi prefeito, foi. Conheço ele. Hoje ele tá no DEMAI. Trabalhei lá esses tempos. Você trabalhou lá no DEMAI? Eu fiz obra pra ele lá. Eu tive várias reuniões com ele. Ele é muita gente boa. No caso, a minha esposa, a loja, voltando no assunto da loja, a loja tinha em Poços de Caldas, depois, e tinha também em Conceição, aqui.
Aí tinha nesses 4 lugares, minha mãe cuidava. Então quem trouxe vocês para cá foi sua mãe? Por essa oportunidade da loja. Aí a gente veio para cá. E depois a construtora foi estruturando aos poucos, crescendo devagarzinho, e foi. A gente com várias obras particular, depois entramos no segmento de obras públicas e a gente foi estruturando essa parte e com o tempo a gente foi evoluindo. E hoje a gente transformou ela numa incorporadora. Sempre a gente teve essa vontade, faz uns 4, 5 anos, desde 2020, basicamente, a gente está estruturando ela para uma incorporadora. Sim. Tirando ISO 9001, PBQPH e todo esse processo para estruturar ela numa empresa de incorporação. Então a gente foi nessa trajetória. Então você falou no seu pai, da sua mãe, tem irmãos? Então fala todo mundo aí. Tem uma irmã chamada Letícia, a Carol, Caroline e a Thaís. São 3 meninas. Eu sou casado com a Letícia Santos, ela é de Alterosa. E tem uma filhinha, Radassa, de 7 aninhos já. 7 anos já? Já. Tem cara de menino, só. Então, 30 anos já. 30 anos, casou cedo. Passa rápido. Casou cedo. Olha aqui, você gosta de Nova Resende? Gosta da vida Gosto, aqui é muito bom, né? A cidade tranquila, a gente aqui, tipo assim, tudo pertinho. Então você tá perto de São Paulo, você tá perto de vários grandes centros e, no caso, tem a mordomia da cidade pequena, né? Que é tranquilidade. Isso é muito bom. Que é tranquilo. Escuta uma coisa, essa crescente de vocês no setor de engenharia, no setor de construção, foi percepção de vocês mesmos, né? Percebendo demanda, começaram fazendo casa, fazendo isso, fazendo aquilo, e descobriram qual a vertente primeiro, a privada ou a pública? Vocês fazem muita obra pública, né? Vocês são famosos na região inteira aqui. Então, a gente começou mais como construção. Então, a gente era o famoso empreiteiro. Sim. Fazia muita obra sobre encomenda. Sim. Então, voltado aí para a parte de casa, de alto padrão, prédio, até a gente fez em Conceição. Então, voltado para isso. E depois, a gente foi migrando aos poucos para a parte de obras públicas. Sim. Porque, por exemplo, onde tem demanda e tem valor agregado, para a construtora é mais obra pública. Por exemplo, particular, na cidade, região nossa, o povo é muito mão na massa, então eles mesmos fazem. Então tem muito essa cultura que a cidade grande não tem. Então a gente foi migrando para esse setor de obras públicas, a gente cresceu nisso, estruturou regionalmente, com a parte civil, e depois a gente viu que tinha tendência e tinha uma demanda grande que poucas construtoras faziam, que é a parte de estrutura metálica. Grandes obras. Então a gente entrou mais para o setor de estrutura metálica e hoje a gente mantém esse setor. Então hoje o bom do setor da estrutura metálica é que você não fica limitado regionalmente. Você consegue ter uma expansão aí maior. Vocês têm feito obra lá perto de São Paulo, né? Para todo lado. Então a gente hoje tem obra na Força Aérea, tem alguma ponte em Santa Rita de Sapucaí, tem obra desde lá de Araújo, lá perto de BH, até Campinas, tem região inteira, tem sempre feito obra nesse setor, porque é um setor que a gente consegue ter uma expansão maior, então você fica mais competitivo. E a parte civil a gente sempre fez regional, então teve essas duas vertentes. Então a parte civil a gente sempre trabalhou regional, cidades aqui de Alpinópolis, São Pedro do União, Guaxupé, muita obra. Muzambinho, aqui, Conceição da Aparecida. Então, essa região a gente trabalhou bastante nessa parte. E agora a gente tá na parte de corporação. Então, a gente foi migrando aos poucos, voltando assim, pensando em demanda. Então, a obra pública, ela se tornou, depois do processo licitatório, ela ficou muito competitiva. Então, por exemplo, se eu estou aqui na Bahia, eu consigo entrar no edital e competir lá em Nova Resende. Então, isso acabou que ficou muito difícil para as construtoras. Então, as construtoras regional que tá fazendo essa migração. Umas migrando para a parte de concreteira, outros migrando para vários outros setores. Então, tá tendo essa mudança de cenário. Tem muita gente de fora entrando por aqui, de longe? Tem muito aventureiro. Muito né? aventureiro, que aí, tipo assim, o cara teve uma flexibilidade muito grande na parte de edital. Licitação de edital. Então, isso dificultou muito. Aí a gente tem que dançar conforme a música, né? Então, você tem que
vendo o que vai acontecer, estudando os outros mercados, entendendo o que está acontecendo lá fora e migrando. Então, a gente foi para esse lado de corporação. Então, é um setor que a gente sempre quis entrar e regionalmente a gente tem muito pouco consultora que faz, né? Então, a gente trabalha aí no econômico e médio padrão. Então, a gente está nesse segmento aí. Vocês trabalham muito... Vocês têm obra grande de incorporação hoje em Nova Resende? E São Sebastião do Paraíso. São Sebastião do Paraíso também. Isso. A gente tem um em lançamento para Mococa agora também. Sei. São 88 unidades, Sei. o Parque das Hortênsias. Sei. Lá a gente está entrando, é o primeiro empreendimento nosso lá, mas é uma cidade que tem muita demanda. A gente fez uma pesquisa de mercado e é uma cidade que tem um público muito voltado aí para média renda, então é um público que, tipo assim, diferente de Nova Resende, lá tem muita indústria. Muito industrializado. E por ser uma cidade interior, as consultoras grandes não olham muito. Então a gente quer entrar nessas cidades regionais para segurar mercado. Então a gente vai lançar um agora no segundo semestre, agora de 2026, em Mococa. E a gente está estruturando outro empreendimento para São Sebastião do Paraíso, que é um outro empreendimento que vai ser lançado nesse segundo semestre também. O poder em São Sebastião do Paraíso é mais alto, né? É muito bom. A cidade ali... A gente lançou lá o Residencial Buritis em 2024. Teve uma aceitação muito boa. No lançamento, a gente vendeu 75%. E no decorrer da obra, vendeu os outros... Acabou. Sei. 100% dos apartamentos vendidos. E lá tem uma demanda. E o que acontece muito em São Sebastião do Paraíso? O investidor ali... ele olha muito para Ribeirão. E então as construtoras, elas acabam não desenvolvendo muito ali. Então o que acontece? Ali tem um mercado muito bom, tem um plano diretor muito saudável, a cidade tem um plano diretor que qualquer lugar basicamente você consegue fazer um empreendimento que é viável, então isso ajuda muito a cidade. Então a gente sempre olha muito isso. Plano diretor. Tem plano, na cidade é mais plana também, tem essa vantagem. Isso. Então é uma facilidade. E a gente olhou, quando a gente fez a pesquisa de mercado, a gente olhou Guaxupé, olhou a região em toda. E São Sebastião do Paraíso, ela não tem estoque de apartamento e nem de casa. E o que acontece lá? O aluguel, a hora que você compara com a cidade vizinha, ele é muito caro. Então foi o primeiro ponto que a gente olhou, foi esse. Então, quando você olha lá, não tem nada lançado ou vendido que tenha linha de financiamento que, no caso, fique ali abaixo dos R$ 1.500. Então, o aluguel ali é bem caro, sabe? É o que você compara o preço do imóvel em relação ao que é rentável. Está em cima da divisa para São Paulo, né? Tá em cima. Quilômetro de Santo Antônio da Alegria. Muito perto ali, né? E é uma cidade que a gente tem vontade de crescer, porque é um povo muito parecido com Nova Resende. É muito parecido. O perfil do pessoal de São Sebastião do Paraíso é muito parecido com aqui. Então, a gente está fazendo esse desenvolvimento para lá também. E tem uma média indústria lá boa, tem grandes empresas também. Por causa da divisa com São Paulo, gente que faz um empreendimento ali na divisa, porque fica pertinho. Está em Minas, mas está em São Paulo, né? Então, pertinho de Ribeirão Preto. Tem muita empresa grande ali, que, por exemplo, aviação é uma das maiores empresas do Brasil hoje aí, no segmento dela. Tem a Tose, que é um baita de uma empresa. Tem. Toninho Supermercado, que é uma rede muito grande, principalmente no interior de São Paulo e Minas ali. Triângulo Mineiro. Então, tem várias empresas ali que ela domina. A aviação é uma empresa... Muito grande. É empresa de expressão nacional. Você encontra o produto da aviação no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E, tipo assim, ela é uma referência de empresa, né? Então, quando você olha... Você vai lá no sul, você tem produto da aviação. Então, na França, cara. É, verdade. Tem produto pro exterior deles. Manteiga lá na França, manteiga aviação. Dá pra você ver. Tão pertinho, a gente, igual a Tose, muita gente não sabe, a Tose é de São Sebastião do Paraíso. Tem São Sebastião do Paraíso também tem uma indústria de adubo. Quem que produz adubo lá? Tem uma indústria de adubo lá, cooperativa que estava falando outro dia. Lá tem a Cooper Citrus, acho que é Cooper Citrus. Cooper Citrus é grande. O pessoal da Cochipec está falando, Oswaldinho me falou. Tem uma empresa grande que vem para a FEMAGRE.
Agora, essa história também, outra história que eu acho muito interessante, que há uma crítica assim, é o problema de você fazer o prédio, né? Por exemplo, eu fico imaginando o seguinte, quantas pessoas da roça em Nova Resende, que têm vontade de morar na cidade e morar na praça? Não cabe mais ninguém na praça. Isso. Tá entendendo? O jeito de morar na praça é de apartamento. E eles compram. Isso. E tipo assim, o que acontece muito? Eu acho que todas as cidades, eu acho que não só Nova Resende, a questão do preço do metro quadrado de terreno tá uma crescente muito alta. Muito alta. Então, você pega os melhores lugares, assim, o que resolve isso é prédio. Então, o prédio, ele te dá a mordomia de um condomínio, a facilidade e a segurança. Segurança que é fundamental. E também o preço. Então, você consegue comprar um apartamento no preço de terreno. Então, isso é muito atrativo. E a crescente da mão de obra também, a dificuldade de contratar, o preço que está, a pessoa pensa duas vezes antes de fazer uma casa. Então, o apartamento ele se tornou uma opção muito viável. Então, o jeito que a gente lançou, igual o Villa Coffee aqui, foi um produto que teve uma aceitação muito grande. Tanto pela mordomia que ele tem, pela estética, mas também pela facilidade de pagamento. Então, a gente desenvolveu o plano Safra, que foi pagamentos anuais, e facilita muito para o nosso perfil de público. Casaram com as colheitas. Isso. Casamento de colheita. A tabela é 30 de setembro, então é junto com a trava do café da Cochupé. Então a gente fez muito pensado para esse público, para o público da nossa cidade, né? Para o povo nosso. Então ele foi muito bem aceito por isso. Eu acho o projeto de vocês aqui da praça muito interessante, principalmente por causa da saída de fundo. Isso. Muito bem pensado nesse aspecto. Né? Então ali, no caso, a gente não divulgou muita coisa do Villa Coffee, mas é um baita no empreendimento. Então o Villa Coffee, quando você olha tem pelos apartamento para números, vender ainda? Tem algumas unidades ainda. Então fala bastante dele aí. Então a gente tem, por exemplo, um empreendimento de 14 mil metros quadrados, é um baita no empreendimento, são 20 lajes, então a gente tem 2 de garagem, 3 comerciais e no caso o restante tudo residencial. Então, quantos andares são? São 20 no total, contando subsolo. Esse que está pronto tem quanto? Esse... 17, 16, eu não recordo. Então é mais alto que esse aí? Então vai fazer sombra de Bom Jesus. Vai fazer sombra de Bom Jesus. Mas a gente tem uma terceira laje comercial, que é uma academia. Então essa academia é uma academia de 800 metros quadrados. A gente tem um elevador ali para a parte comercial, tudo independente do residencial. Então ficou um prédio inteligente, né? É um prédio bem inteligente. Então o que acontece ali? A gente tem um prédio em que a pessoa trabalha e mora. E a pessoa tem lazer e ao mesmo tempo tem a praça, tudo junto. Tudo junto. Então você tem um térreo ali, que no caso são 2 lojas comerciais, um complexo comercial no segundo piso, que é um complexo voltado mais para a área de saúde e estética. E no terceiro piso, uma academia. Essa academia, a gente fez um plano bem interessante, que é o seguinte, a parte dos moradores tem passe livre para 2 moradores durante 5 anos. Então, isso tornou um diferencial. Então, a gente trouxe coisas da cidade grande. Do conceito de metrópole. De metrópole para cá. Então, o que faltava na cidade, na questão de praticidade, de ter aquela mordomia. De funcionar mesmo, né? Isso, a gente trouxe para esse empreendimento. Então você tem lavanderia Omo dentro do empreendimento, você tem uma piscina com borda infinita, um lazer grande com sala de jogos, toda a parte de lazer de área de churrasco, você tem a parte de brinquedoteca e tem também as quadras de beach tennis e society. E, no caso, toda essa questão do todo, né? Então, o empreendimento ele ficou com uma estética muito agradável. Então, o residencial, ele não comunica com o comercial. Então, ele dá segurança e, ao mesmo tempo, ele tem o hall dele privativo, o outro tem um hall separado. Comercial. O elevador individual. Então, ficou tudo muito bem pensado nesse quesito, sabe?
de plantas grandes, É uma plantas coisa, boas. tem tudo que uma cidade pequena precisa, com todas as características de segurança e conforto de cidade grande. Isso. Então a gente foi pensando muito nesse quesito. E também esse diferencial de ter o acesso pela rua de baixo É isso que eu acho fundamental. foi um detalhe que a gente pensou até na estruturação do projeto. Inicialmente não tinha, aí depois a gente foi estruturando para poder ter o acesso. Por quê? A gente comprou uma casa exclusivamente só para isso, Sei. só para ter o acesso. Porque a gente vê que, por exemplo, quando você coloca uma rampa íngreme, e aqui o público nosso que comprou é picape. Então, a gente fez uma via de mão dupla para poder ter esse acesso e a facilidade de estacionamento, para poder facilitar no dia a dia mesmo. E vocês estão pensando na cidade, né? Isso. Porque quando você não pensa nisso, você pode fazer um prédio desse tamanho e congestionar a cidade inteira. Isso. Se você não fizer a entrada pelo outro caminho. Isso eu acho inteligentíssimo. Então, a gente foi pensando nisso, porque, por exemplo, senão você tem um acesso ali. Nova Resende tem bastante evento na praça. E ali é o foco. Então, você imagina o cara no meio do tumulto ter que acessar uma rampa íngreme ou sair com um carro no meio daquele Mundão. mundo de gente. Então, acaba que a gente pegou e pensou nesse quesito. E a rua de baixo, que no caso, ela tem um acesso muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Então, facilitou muito. E isso vai facilitar muito para quem vai morar. Isso é muito civilizado, entendeu? Muito civilizado. Você está pensando na cidade, você está pensando no coletivo, porque senão é complicado, cara. Tem que pensar no todo, né? Porque senão isso dificulta. E quais os tamanhos de apartamento que tem aqui? Ali hoje a gente tem apartamento de 104 metros quadrados, tem apartamento de 67 metros. A gente tem apartamento 3 dormitórios com suíte, com uma varanda gourmet, área de churrasco, churrasqueira a carvão já instalada. Todos eles têm. Então, ele é um apartamento voltado aí para um público que é muito parecido com as casas que a gente sempre fez aqui, sabe? Sei. Então, cozinha americana, esse conceito... As demandas da casa a gente trouxe para o apartamento. Então, o que era muito parecido, que a gente via muito fazer, a gente trouxe isso para os apartamentos e, no entanto, foi um sucesso de vendas. Graças a Deus. Parabéns. Olha aqui, hoje de obras públicas, vocês estão mais devagar? Vocês estão com mais cuidado? Como é que está isso? Então, a gente está focado mais na parte de obra de estrutura metálica, voltado mais para galpão, ponte, mais esse segmento, porque a mão de obra, ela ficou escassa e ela está muito difícil. Então, e as margens da parte de obra pública, principalmente com esses processos que aconteceu do modelo de edital novo, modelo da nova lei de licitação, isso diminuiu mais ainda. Então, a gente migrou mais para a obra pública no segmento de estrutura metálica, porque você olha o todo, a mão de obra da estrutura metálica é muito menor. Sei. Você vai lá e monta, é muito mais rápido. Quantos funcionários vocês têm? Hoje, na média de 120 funcionários, entre direto e indireto. Em todas as obras? Em todas as obras. Então, isso é outro problema, né, hoje? É uma muito dificuldade. De mão de obra, vocês têm mais tranquilidade? Então, hoje, a gente está migrando muito para obras subempreitadas, tem muito nesse segmento. Porque acontece, o processo trabalhista, ele é muito complicado. A legislação é complicada. É complicado. Nova Resende é muito tranquilo isso, mas só que quando você migra para fora, isso dificulta muito. Então, tem muita cidade que tem cultura nesse segmento. Então, é difícil. Então, o empresário tem que se adaptar, perceber, buscar saídas nesse processo. Isso, entender. Porque, por exemplo, Nova Resende, hoje, se a gente for fazer um prédio desse de 14 mil metros, for depender da mão de obra aqui hoje, é muito difícil. Então, a pessoa, para fazer uma casa, ele não está conseguindo mão de obra. Então, você imagina um prédio desse. Então, a gente criou estratégia para conseguir construir, para conseguir entender o que o pessoal faz lá fora e trouxe isso também. Tanto o conceito construtivo, ali quando você olha no Vila Coffee, é um conceito construtivo totalmente diferente das outras obras, de outros prédios e tudo mais. Então, a gente para o método de laje nervurada via cubeta. Então, você tem ali, hoje, fazendo uma laje a cada 20 dias, faz uma laje. Então, agora, as lajes tipo, a cada 2 semanas você tem uma laje pronta. Então, isso ajuda muito. Só que, para isso, precisa de mão de obra especializada. Tem que ter bastante. Então, a gente criou esse processo, tanto na parte de estrutura metálica, quanto na parte de prédio,
trazendo mão de obra de fora. Vocês estão com muita obra de estrutura metálica? Estão fazendo muita coisa? A gente está, tipo assim, hoje o faturamento em torno de 30%, 40% é estrutura metálica. Sim. Então, a gente tem um pé nisso. Sim. Mas é um segmento muito bom, sabe? A gente gosta muito. Mas esse negócio do edital, tem muita gente embarcando errado, porque o cara sai lá, dá um sinal para pegar um edital aqui, vem aqui, pega o negócio e vai embora, né? Hoje já tem um refluxo nisso aí, né? Já tem um pouco dessa cisma, né? Tem. E tipo assim, a pessoa que tem muito aventureiro. Então, esse setor de obras públicas, se a pessoa não entender como fazer, como todo o processo, ele vai errar. E o que mais acontece é ver gente errando. Então, tipo assim, de 10 empresas, 3 conseguem sair bem com obra pública. Então, você tem que saber muito bem o jeito que você faz, a margem apertada. Então, você tem que saber controlar isso, ter fluxo de caixa. Então, é um processo bem complicado. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom, exportadora e importadora limitada. Porque um dos fatores determinantes para vocês é conhecer essa cultura, né? Isso. Quando você conhece a cultura, o manejo, o modo de vida, você tem todo um processo. Esses caras não conhecem nada disso, eles chegam sem saber nada, né? Isso, e o problema é que, como todo brasileiro, eu acho que a maioria, eles acham que vê o valor ali, ele fantasia aquilo. Então, não pensa no fluxo de caixa. Eu acho que esse é o mal da nossa cultura. Sim. Então, é um problema mais cultural na questão, tipo, as empresas pequenas, elas não conseguem crescer porque elas não têm um plano de crescimento. Então, acaba indo muito por... Não tem projeto, né? Não tem projeto. Então, se você não tem projeto, qualquer... Então, se não tem caminho, qualquer caminho serve, né? Você não sabe onde você vai chegar em 6 meses, quanto mais em 5 anos, 10 anos. Você não tem um programa de crescimento dirigido, planejado, pensado, não vai dar certo. Então, porque a gente tem que pensar a empresa para 10 anos, né? Então, tem que olhar daqui 10 anos qual que é o ponto que eu quero estar, porque senão a gente erra muito, né? Então, a gente foi nessa trajetória e a gente pretende aí crescer muito na parte de incorporação, vendo a demanda que tem regionalmente, que a gente tem muita pouca concorrência e, no caso, isso a gente tem vontade de crescer. Vocês têm obra em Passos? Construção em Passos? Passos ainda não. A gente Passos está com bastante construtora olhando para Passos. Então, a gente vê muito a empresa grande, no interior de São Paulo ali, indo para Passos. Então, a gente está pegando as outras cidades que não tem muita concorrência, para poder a gente ganhar mercado nesse segmento. Sim. Agora, o modelo de vocês é muito interessante, quer dizer, primeiro você domina a cultura, você sabe como é que faz, entendeu? Agora, vocês já estão famosos, cara. Já estão famosos. Não é nada. Já são conhecidos, bastante conhecidos. Assim. Isso é bom. O pessoal já fala de vocês. Então, fala bem. Que bom. Então, a gente sempre trouxe a questão da qualidade. A gente, independente se vai fazer uma obra pública, se vai fazer uma casa de alto padrão, vai fazer um prédio Minha Casa Minha Vida ou um prédio de médio alto padrão, a gente sempre trouxe a questão de qualidade, ou a questão do detalhe, de olhar ali e tentar resolver. Às vezes, o detalhezinho faz diferença no final. Então, isso que a gente sempre trouxe. Então, meu pai sempre foi detalhista, ao ponto de olhar os detalhes da obra para não ter retrabalho, para não ter que voltar para refazer. Então, isso a gente tem na cultura da empresa, que é uma coisa que agrega muito, sabe? Qual que é o papel do teu pai na empresa? O que ele hoje faz? Ele é mestre de obra, ele cuida da parte do olho mais clínico, então eu cuido da parte de gestão da empresa,
faço a parte chata, né? E ele cuida da parte de visitar as obras, olhar a questão da qualidade. O olhar dele é muito experiente, né? Isso. Então, ele é muito clínico nesses pontos. Então, a gente aprende muito e, no caso, isso agrega muito para a empresa. E trabalha mais alguém da família na empresa? Trabalho, minha mãe trabalha na empresa. O que a tua mãe faz? Minha mãe é do financeiro. Ah, com certeza. Ela cuida da parte financeira da empresa. Sei. Então... Hoje a tua leitura de empresário, você olha para o horizonte, né, construindo cenário, e o que acha que mais atrapalha hoje um projeto que não de vocês? Então... A legislação? O que mais atrapalha, assim, no geral, pensando na parte de incorporação, é a parte da burocracia. Então, a burocracia para você lançar um projeto é muito grande. Tanto cartório, quanto órgãos públicos. Então, essas travas com os detalhes, isso atrapalha bastante. Então, isso retarda o crescimento. Então, às vezes a gente Demora é custo, né? Demora é custo. Então, quanto mais demora, mais a chance de, da desistência daquele lançamento ou daquele produto acaba aparecendo. O que acontece? Quando você tem ali uma previsão de 2, 3 meses no cartório, ele te passa essa previsão, 2, 3 meses para poder fazer um registro de RI. Acaba que ele demora até anos. Então, isso atrapalha bastante na questão do crescimento da parte de incorporação. E, no caso, quando você vai lá, você faz um estudo de mercado e faz análise, quando você faz todo o processo da matrícula, resolveu toda a parte cartorária, quando vê a demanda não existe ela mais. Então, você perdeu o tempo, Sim, perdeu o time. Né? Então, isso é complicado, porque você tem que estruturar algo pensando em futuro, mas o Brasil é o Brasil, né? Então, ele é difícil de você fazer leitura, principalmente no ano eleitoral. Então, você olha a longo prazo, o Brasil ele é um ele é um produto, ele é um país que tem tudo para dar certo. O Brasil é isso, ele tem tudo para dar certo. Só falta gestão, né? Então, acho que se a gente olhar futuro, você fica alegre e ao mesmo tempo triste, porque às vezes isso atrapalha muito o crescimento do país, né? E regionalmente, a gente vê que tem uma necessidade de mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário, quando você olha o Sul, que é um exemplo disso, ele desenvolveu muito nesse segmento. Isso traz turismo, isso traz todo o aspecto, muda uma cidade. Então, o que muda uma cidade quando você fala num prédio, o que ele gera? Ele gera muito lucro para a prefeitura, e nem um custo. Então, quando você pega IPTU, pega ITBI, pega todo o processo que ele gera, você tem um terreno ali hoje que tem um custo, que tem um lucro aí de, sei lá, R$2.000 por ano, ele torna em 70 mil, 80 mil por ano. Claro. Então isso gera para um órgão público um lucro que automaticamente isso pode beneficiar outras pessoas. Então isso é o desenvolvimento. Uma gestão pública inteligente, ela cria todas as facilidades possíveis nesse campo aí, né? Então, e tem muito plano diretor, que é o que atrapalha bastante, que encarece apartamento é plano diretor. É a dificuldade de fazer VGV com aquele terreno. O que é VGV? VGV é o valor do produto inteiro. Sei. Valor total de venda. Então, quando você olha, por exemplo, um terreno que é 4 pavimentos de altura. Você tem uma limitação de altura e um coeficiente de aproveitamento muito baixo. Isso atrapalha muito, porque às vezes aquele mesmo terreno ele podia ser viável financeiramente para poder fazer um prédio. Verticalizar bem, bastante. Isso, com 1 metro quadrado barato. Sim. Então, porque você multiplica esses troços, né? Isso. Você vai multiplicar o número de coisas, o terreno vai ficar baratinho. Porque a conta é simples, né? Quanto mais apartamento num metro quadrado de terreno, isso vai ficar barato o terreno. Então, isso facilita. Só que quando você tem essas travas, automaticamente você eleva o preço do apartamento. Isso dificulta muito para quem compra. Então, a gente atua muito no segmento de Minha Casa Minha Vida também. Sim. Então, isso é um
um divisor de água para a cidade que a gente vai escolher para investir. Sim. Então, quando você tem uma trava de plano diretor, isso a gente acaba que não consegue fazer com que aquele terreno... porque a margem do Mercado Minha Vida ele é muito apertada também. Sim. Então, você tem que ter um VGV alto com um terreno pequeno, porque senão encarece muito e aquele produto inviabiliza. Vocês estão com bastante projeto do Minha Casa Minha Vida? Tem tido recurso para isso aí bastante? Tem bastante recurso, principalmente esse ano, está com muita demanda. O FGTS aí está bombando. Sim. Então, a gente está com esse de Mococa, é Minha Casa Minha Vida. Sim. Esse outro lançamento, para São Sebastião do Paraíso, é Minha Casa Minha Vida. Então, é mais nível classe média aí. Então é a faixa de renda ali de 2 salários mínimos, Sim. essa média. E a facilidade, né? Ele, por exemplo, a gente vai lançar esse de Mococa, que é um produto muito parecido com o que a gente vai lançar em Paraíso também. Entrada de R$800 e a parcelamento da entrada em 48 vezes. Sim. Então, a pessoa paga durante o período de obra ali R$1.000 e depois ele acaba de pagar a entrada, ele entra no financiamento da Caixa, que é quando ele já está morando no apartamento. Sim. E vai pagar ali seus R$800, R$1.000, uma taxa de juros de 4,25. Então, é algo que não existe igual. Então, no Brasil, com uma Selic aí quase 15, você tem uma taxa de juros de 4,25. De um terço dessa ação. É muito Agora, facilidade. está desburocratizado? Está fácil de fazer? Está difícil a operação? Como é que tá A Caixa era a mais fácil de trabalhar. Sim. Sim, por exemplo, quando você olha cartório, prefeitura, dos três a Caixa é a melhor. Porque ela não parece na verdade, ela não parece um órgão público. Ela é algo que, tipo assim, é muito diferenciado trabalhar política com isso. de privada, né? Política de empresa privada. Isso, e ela tem uma gestão muito boa dos ativos dela, entende muito o processo e ela é muito ágil. Então, o que trava muito a gente é cartório. Cartório hoje é o nosso número 1. Prefeitura vai bem. Cartório hoje é o problema nacional, né? Então quando você pega esses cartórios que ainda estão naqueles esquemas antigos, então ainda, vivendo com alvará de garantia, quer dizer, piora, né? Isso. E, por exemplo, você vai fazer um RI aí, que é um registro de incorporação, a maioria dos cartórios regional nosso aqui faz muito pouco, então isso vai muito pro dono do cartório. E quando ele não tem prática com aquilo, eu acho que acaba demorando mais. Então isso atrapalha bastante o lançamento e atrapalha o desenvolvimento desses produtos mais nesse sentido. Mas a venda do Minha Casa Minha Vida ela é muito atrativa, pela essa facilidade da compra. E a gente lança, é um produto muito... você tem um lazer completo nesses apartamentos que a gente está lançando. Então você tem academia, você tem pet play, você tem playground. Você muda o status da pessoa, Isso. né? Socialmente, né? Isso. Então, tipo, a gente tira a pessoa do aluguel e, no caso, ele está com um apartamento pronto para ele morar e pagando mais barato que o aluguel. Pagando menos que o aluguel. Então, isso, e morando numa boa localização, a gente sempre busca terrenos bem localizados. A gente é muito crítico com essa parte de terreno. Sim. Porque a gente quer fazer um produto bem acabado, que aquilo lá vai dar uma valorização para quem vai comprar. Que tenha o que ele precisa próximo, né? Que tenha condição de viver ali bem, né? Então, a gente sempre olha se tem supermercado, se tem uma escola perto, e qual que é o tipo da escola. Então, a gente sempre olha esse esquisito. Então, quando você olha nossos empreendimentos, eles são quase no centro. Então, você está, por exemplo, de Mococa, você tem uma Skyfit que é do lado. Você tem o maior supermercado que é 3 minutos a pé. Sim. Então, a gente sempre pensou nisso. Mococa tem um jeitão mineiro, né? Mococa é quase Minas, né? Mococa é quase Minas. Então, é uma cidade muito boa ali. Ali é uma cidade que tem um potencial. O estado de São Paulo tem um diferencial muito grande, que é o quê? Por exemplo, tem o Casa Paulista. O Casa Paulista dá benefício aí para quem vai comprar de até R$13 mil. Então, isso facilita muito a venda do apartamento e facilita muito a pessoa comprar. Então, além do benefício do governo, que é até R$155 mil, você tem ainda mais 13 mil de benefício. Então, basicamente, o governo, junto com o Estado, paga aí em torno dos 30% do teu apartamento. Então, é um benefício muito grande para quem compra. Vocês estão expandindo para mais longe ou estão até ali? A gente quer fazer mais regional, sabe? A gente tá mais nessas duas cidades hoje. Poste Caldas não...
Então, Poços de Caldas a gente tem uma trava que é o plano diretor lá também, sabe? Sei. Então, e os bairros muito caros, e tem muita construtora em Poços de Caldas. Tá então, Poços de Caldas está dentro da cratera do vulcão, tem parede para todo lado. Né? E tem muita construtora ali. Poços tem... Lá é uma guerra. Lá tem muita empresa. Conheço as guerras. Então a gente está indo para uma cidade que é um oceano azul. Está voltando mais para essa cidade que não tem concorrência. Então, Paraíso hoje a gente é o único Jericado, Mococa a gente é o segundo, então está voltando mais para essa cidade que não tem concorrente. A gente pretende fazer mais localmente aqui, que já dá muito trabalho, né? Você olha lá, é 88 apartamentos lá, em Paraíso é 128, é muita demanda, é muito volume, né? Vocês fazem muita coisa com Guaxupé, né? Guaxupé a gente faz. gosta muito de vocês, né? A gente fez muitas obras pro Jarbinhas ali. A gente fez a UPA, que é uma obra de referência deles lá. Fez várias outras obras para eles. Lá ficou muito bom, né? Ficou muito... E no projeto não para Nova Resende, por enquanto, não? Então, para Nova Resende, a gente está estudando aí questão de empreendimento vertical. Aqui o terreno é muito caro, então você tem essa trava. Mas você faz bem alto, divide bastante. Então, a gente está pensando aí a longo prazo, a gente pensa muito nisso. O detalhe que a gente sempre olha é a questão da comprovação da renda, que isso que é o complicado. Nova Resende tem muita renda, só que pouca comprovação. Então, isso pesa muito na hora de fazer o financiamento. Ninguém gosta de pagar imposto aqui, ninguém faz nada. Né? Então, isso é uma entrega trava. um café de graça para o armazém para não pagar imposto, imagina o resto. Então, esse é um detalhe. Então, tipo assim, essa questão da comprovação da renda que é uma dificuldade. Tem renda, mas não comprova. Então, isso trava muito na hora de passar o cliente para a Caixa, que aí automaticamente você não consegue ter esse repasse. Você acha que Juruáia, que tem um aspecto importantíssimo de comércio, crescido, amadurecido, exportação, escambau 4, não comporta coisa dessa natureza? Vocês têm alguma coisa de Juruáia? Então, para Juruáia ainda a gente não tem. Já pensaram? Já estudaram? Então, a gente já fez um estudo, mas acaba que, por falta de ter ali o pezinho nosso ali, acaba que a gente fica um pouco de receio. Nova Resende, ela é muito atípica. A gente olha, quando você olha os empreendimentos que a gente fez e que tem aqui, é muito atípico. Quando você olha, fala isso para fora, o pessoal assusta, fala, uma cidade desse tamanho. Mas aqui em Nova Resende é atípico no geral, né? Então, você pega a maior quantidade de veículo aqui, são SUVs, são caminhonetes, são carros. Tem dobro de veículo do que a população, né? Então, nós temos, você viu esse número? Número de veículos motorizados, moto e carro, é o dobro da população. Tem 33 mil, lá vai pedra. Então, quando você olha esses números, você pega lá a média de veículo em torno de 150 mil. Então, e é no geral. Não é, aqui tem muito, é um público muito, por exemplo, cada um tem seu sítio. Todo mundo tem mais de 3 mil proprietários de terra, está dividido, né? Isso, e a renda é muito dividida. Então, não está concentrado em grandes fazendeiros. E Guaxupé é um exemplo disso, o Juruáia também é um exemplo disso. A gente tem alguns empresários, mas a renda, por exemplo, está mais concentrada. Está mais concentrada. Está mais concentrada. Em Juruáia eu pensava que era bem pulverizado. Agora é engraçado que em Juruáia também a mão de obra é mais barata, quer dizer, o salário médio em Juruáia é menor que aqui. Médio é? Mas no geral, assim, quando a gente olha, lá tem muito, que eles trazem muita mão de obra, né? Quando você pega Muzambinho, você pega Guaxupé, você pega o movimento ali, a gente passa muito ali. Então você vê que o movimento é muita de van. Van que vai trabalhar em Juruáia. Isso, então... Mas o salário não são... o salário, uns 2 salários mínimos, acho que deve ser a média salarial ali, né? Mas a cidade lá é menor que aqui, então a gente ficou um pouco de receio, mas futuramente a gente pretende sim fazer um investimento aí. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E o futuro, tá olhando como? Então, a gente pretende ir nesse segmento de incorporação, voltado mais para... Hoje vocês estão com incorporação maior do que o setor de
de construção de metálico aí? Hoje é 30%, 40% metálico lá? Hoje é 30% metálico, o restante é incorporação. Sei. Então a gente está voltado mais para esse segmento. A ideia é fazer mais 3 lançamentos nos próximos 2 anos e manter esse fluxo de 3, 4 lançamentos. Se aumentar muito, é difícil de controlar, porque é muito complexo a gestão de uma incorporadora. Então, você tem toda a questão do banco, você tem o cliente na outra ponta, você tem a obra, que não é brincadeira, que a obra tem vida. Vocês têm os projetistas são de vocês, da equipe, vocês contratam para cada casa? Como é que é isso? Então, a gente depende muito do projeto. Alguns são desenvolvidos dentro de casa, outros são desenvolvidos fora, são contratados para o projeto, mas a gente sempre, igual a parte de técnica, igual estrutural, é sempre contratado. A gente contrata escritórios de fora, especializados em cada setor, para poder trazer coisas novas, né? Trazer coisas que as outras empresas fora têm acesso para a gente poder usar nossos empreendimentos. Então, a gente está sempre pensando muito na questão da otimização, pensando no conceito de obra rápida, obra com menos entulho, voltado mais para esse conceito. Então, o Villa Coffee, quando o pessoal vai acompanhar muito aí, é uma obra diferente. Vai ser uma obra bem moderna, tanto no seu conceito estrutural, quanto na sua arquitetura. Tem um afastamento da rua no Villa Coffee? Tem uma parte ali na frente? Então, ali, no caso, a gente tem aquela parte que está subindo hoje, que está a gente chama a parte principal e a parte periferia. Sei. Periferia, a gente sobe a estrutura e depois faz o acréscimo da parte comercial ali. Então, o comércio, a parte comercial, ele chega quase na rua. Então, ele tem um afastamento de 6, 7 metros da rua. A gente deixou uma praça na frente do empreendimento para poder não atrapalhar a calçada, ter esse acesso maior. Humanizar o ambiente. Isso. Então, ele tem um afastamento. A torre é mais afastada. E quando a gente desenvolveu essa torre, até os arquitetos pensou muito nesse quesito, na questão de barulho. Então, a praça, à noite, ela tem um movimento. Então, a gente pensou em ter um afastamento para dar privacidade. E, ao mesmo tempo, quando você olha o prédio de frente, você vai ver que não tem janelas na frente para dar privacidade para o morador. Se ele quiser ter o acesso e a privacidade de ir até a sacada, ele vai ver o movimento. Mas ele não vai perder a privacidade dele dentro do apartamento dele. Então, as janelas são muito na lateral, então que dá claridade para dentro do apartamento. Então, foi muito bem pensado esse esquisito. Aqui, esses prédios não tem problema de luz nenhum, né? Tem luz. Não. Aqui é tem 360 graus de luz, né? E aqui, calor, a pessoa não passa, né? Não. Aqui, essa questão é muito boa, né? E vocês continuam estudando ou parou, fica lendo o tempo inteiro, descobrindo projeto? Você pesquisa muito? O que você faz? Todo dia tem que estudar, né? Porque todo dia muda, e principalmente no mundo de IA aí hoje, tá uma evolução. Antes era de 6 meses, atualizava as coisas. Agora, parece que toda semana tem uma atualização nova. E a gente tem que estar sempre olhando, né? Então, se você parar de correr atrás, basicamente você para no tempo. Então, todo dia você tem que estar se atualizando, vendo o que está acontecendo, vendo o que está saindo de novo, vendo o que está funcionando, o que não está. Facilitando a obra. Isso, facilitando o processo de construção, o processo interno da empresa. Então, sempre olhando como um todo, para poder trazer tanto tecnologia na questão de construtiva, para poder ser uma obra mais barata, com uma qualidade melhor, quanto também internamente, tentando otimizar processo. Então, hoje a gente tem muita ferramenta, né? A gente tem que olhar e estudar, e ter a vontade aí de aplicar isso e correr atrás. Então, a gente pensa muito nisso. Todo mundo hoje, no mundo inteiro, olha para a China. Tem alguma coisa na China que interessa para você, do ponto de vista de tecnologia, de alguma coisa que pode trazer para a construção? Já pensou nisso? Então, a China, ela tem um processo construtivo muito à frente nosso. Então, quando você olha o processo construtivo, eles olham muito voltado para forma de concreto. No Brasil já está se usando muito isso no Minha Casa Minha Vida, mas a China está anos-luz na nossa frente. E eu acho que em todos os aspectos. Quando você pega carro, você pega
inteligência artificial, você pega quase tudo. A fábrica do mundo é lá, né? Então, a globalização ajudou muito a China nesse quesito. Então, o processo construtivo deles é melhor do que no mundo inteiro, basicamente. Então, eles têm uma otimização muito boa, eles têm todo o processo interno, que eles fabricam quase tudo. Então, isso ajuda muito eles ganhar mercado. Então, no entanto, quando você pega as máquinas na parte de linha amarela, ou na parte de grua, ou na parte de construção, quase tudo é na China. Então, isso ajuda muito eles a ganhar mercado. E acho que melhorou muito a qualidade deles, né? Antes a China era ruim, né? Melhorou muito. A China, basicamente, quando você olha questão de qualidade, tanto de veículo quanto de a parte no todo, eles melhoraram muito, né? A qualidade, eles fizeram o produto para o mundo inteiro. Eu acho que isso ajuda bastante. E quanto você tem de tecnologia no teu processo de produção? Já tem avançado isso? Então, a gente está voltando muito para a parte de obra. Então, quando a gente, por exemplo, em São Sebastião do Paraíso, a gente lançou um empreendimento lá de maneira estrutural, aqui esse processo construtivo, a gente otimiza muito os detalhes da obra voltado para poder facilitar o processo construtivo. Então, a gente está olhando muito para isso. Internamente, está aplicando inteligência artificial em muitos processos, tentando otimizar para poder a mão de obra, não tirar a mão de obra, mas que ela tenha mais qualidade. Que ela tem que ser qualificada. Isso. Senão então, fica para trás. Uma empresa pequena, igual a nossa, tem que aprender a fazer, com pouca gente, muita coisa. Então, isso ajuda bastante no dia a dia. Polivalência mesmo, né? Isso, a pessoa, quando é uma empresa pequena, ela não faz apenas gestão, ele tem que fazer gestão, fazer cálculo, fazer isso, fazer aquilo. Então, é muito processo para uma pessoa só, então a gente tenta fazer essa parte da otimização. Vocês estão usando já a estrutura metálica na construção civil ou ainda não? Já estão fazendo com isso? Porque vocês têm essas duas vertentes, né? Tem. Então, a gente, tipo assim, traz muita coisa, mas o problema é o mercado, em parte, que quando a gente traz uma coisa muito moderna para vender, isso complica muito, porque o povo só confia naquilo que ele vê. Sim. Então, e a gente quando pensa em parede de drywall ou steel frame, que é um novo conceito muito americano, isso é muito difícil você aplicar isso no dia a dia. A pessoa não acredita. A pessoa não quer acreditar, não quer confiar. Então, isso atrapalha bastante, mas aos poucos a gente vai estar colocando. Então, a gente coloca muito em obra nossa, algumas coisas, mostra para o cliente, traz coisas que às vezes é comum em São Paulo, mas trazendo para cá que não é tão comum assim. Então, vários detalhes, a gente traz isso para poder mostrar nossas obras e tá tentando sempre mudar o conceito, mas aos poucos, porque senão assusta. Mudar a cultura é difícil. Mudar a cultura é difícil. Mudar a cultura é difícil. E a alvenaria, no final das contas, o conceito construtivo que nós aprendeu lá atrás, ele é muito forte. O cara quer ver o tijolo de qualquer jeito, né? Então ele é muito forte na nossa cultura. Então, tipo assim, se você mudar isso é difícil. Mas a gente tem que otimizar porque a mão de obra pede isso. Porque não tem muita mão de obra. Não tem jeito. Então, você tem que fazer uma obra com menos gente e com prazo mais curto. Sempre é essa demanda. Então, a industrialização está aí para isso. Tecnologia ajuda. Escuta, eu não sei se você tem mais alguma coisa aqui, porque a minha curiosidade, a minha ignorância não te perguntou o que é importante. Acho que a gente já conversou bastante aqui. Foi um papo muito bom, né? Tá bom, tá ótimo. Foi um toró de parpite. Um toró de parpite perfeito. Muito bom. Aqui, alguma coisa mais que você queira falar, colocar aí, fique à vontade. Estamos chegando aqui ao final. Mas eu acho que é isso mesmo. É bom? Foi muito boa a conversa? Foi muito bom. Foi um prazer. Muito obrigado. Viu? Prazer conhecer você, pô. Você é famoso. Muito jovem, cara. Obrigado. Eu sei que é muito, muito jovem, muito novo. É muito bom ver essas coisas, entendeu? Obrigado. Muito bom. Muito bom. Foi um prazer. São melhoradores de mundo, cara. A gente está facilitando a vida das pessoas, melhorando muito. Ganhando dinheiro com isso, mas não tem importância, é bom. Quando ganha dinheiro de jeito bom,
da forma correta, é bom, tentando fazer o bem, né? É lógico. Viver para melhorar o mundo, tem muita gente para estragar, né? É isso aí. Eu penso muito nisso. A ideia é sempre Deus na frente e fazer o que é certo todo dia, né? Todo dia. Então, a gente pode melhorar o mundo todo dia. Pessoal, que conversa boa, hein? Aprendi demais. Muito, muito, muito. Estou quase fazendo obras aqui já. Quero agradecer a vocês pela companhia, dizer que foi um prazer enorme conversar com o Luca, conhecer uma empresa de Nova Resende, né, que está levando o nosso nome para longe. Isso é um valor agregado muito importante, né? As pessoas olham para uma obra de vocês e falam, são de Nova Resende, traz prestígio para a gente. Isso é muito bom. Acho isso importante. A gente tem que agradecer quem faz essas coisas. É isso aí. Tá bom? Obrigado. Meus amigos, obrigado eu. Meus amigos, estamos encerrando aqui mais um Toró de Parpite, aqui na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende, minha terra querida. Então, vocês viram, né? Uma aula conhecendo uma empresa de Nova Resende, uma empresa com gente daqui, pessoal que vem lá da Picada, do Furquim, Furquim do Retiro, não é isso? Esse pedaço todo ali, ó. Então, mudando, melhorando o mundo, fazendo coisas, trabalhando, é isso que eu digo, cara. Quando tem boa vontade, quando tem consciência crítica boa, que sabe fazer o bem, é muito importante. Fiquei muito feliz de ter feito essa entrevista com você, a TV Resende Web poder oferecer essa qualidade de informação. Muito obrigado pelo convite. Essa responsabilidade. Nós que agradecemos pela visita. A gente fica feliz de poder mostrar isso. Um abraço, meus amigos, e até domingo que vem aqui na TV Resende Web. Esperando vocês. Abraço. Obrigado. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada.